Vamos pensar em dois verdadeiros gigantes da política social. De um lado, no Brasil, um programa que abraça quase um quarto da população, numa luta direta contra uma desigualdade que é histórica. Do outro, lá na Alemanha, um sistema que funciona mais como uma mola para o mercado de trabalho, sabe? É reflexo de um modelo econômico muito focado em eficiência. Hoje, a gente vai colocar o Bolsa Família e o Bürgergeld lado a lado, para entender o que os diferencia e quais os impactos de cada um, olhando para os dados mais recentes de 2025. E a grande questão que fica é a seguinte: no frigir dos ovos, qual desses programas ajuda mais? Para a gente descobrir isso, não dá para olhar só para os valores em dinheiro, não. A gente precisa mergulhar nos números, entender as regras e, o mais importante de tudo, ver o impacto real na vida das pessoas. Então, o nosso roteiro para essa análise é este aqui. Primeiro, a gente vai entender a filosofia por trás de cada um. Depois vamos falar de grana, claro. Em seguida, quem pode receber, quais são as regras do jogo e, por fim, o impacto na prática. E aí sim, a gente chega ao nosso veredito. Ok, vamos começar pelo começo, né? Por trás de cada programa social, existe uma ideia central, uma filosofia que guia tudo. A pergunta é: estamos falando de uma rede de segurança ou de um trampolim? Vamos primeiro entender a lógica do modelo brasileiro. O Bolsa Família é, na sua essência, uma grande rede de segurança. É como se fosse um colo, um amparo para os mais vulneráveis. E o foco dele é muito claro: garantir o mínimo para famílias com crianças e, com isso, tentar quebrar o ciclo da pobreza bem lá no comecinho. Já o Bürgergeld da Alemanha, bom, ele segue uma lógica bem diferente. A ideia aqui é a do trampolim. O objetivo não é só amparar a pessoa na queda, mas dar o impulso necessário para ela voltar para o jogo. O foco é total em reintegrar a pessoa ao mercado de trabalho, devolvendo a autonomia dela. E é aqui que a gente vê essa diferença de filosofia de um jeito muito claro. De um lado, temos o Brasil, com seus desafios imensos de desigualdade, apostando na escala, em chegar a muita, mas muita gente. Do outro, a Alemanha, que foca na eficiência individual para recolocar as pessoas no mercado, refletindo o contrato social de lá. E quando a gente fala em escala, nossa, os números do Brasil são de cair o queixo. O Bolsa Família alcança 54 milhões de pessoas. Pensem bem, é quase 1 em cada 4 brasileiros que dependem desse suporte para seguir em frente. Agora, na Alemanha, o número é 10 vezes menor, mas a abordagem é muito mais cirúrgica. O Bürgergeld atende por volta de 5,4 milhões de pessoas. É uma fatia menor da população, claro, mas ainda assim um número bem significativo. Certo, mas agora vamos para a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de $1 milhão. No final das contas, quanto de dinheiro entra no bolso dos beneficiários? Vamos dar uma olhada nos valores de 2025. Olhando os valores de perto, a gente vê umas coisas bem importantes. Na Alemanha, um adulto solteiro recebe 563 euros de base. Só que o ponto-chave é que o Bürgergeld também cobre aluguel, aquecimento e até o seguro de saúde. É um pacote bem completo. No Brasil, o valor base é de R$ 600 por família, mas o desenho é outro. Tem um extra de R$ 150 para cada criança pequena. A estratégia aqui é clara: enquanto a Alemanha dá um suporte mais integral para o indivíduo, o Brasil foca em dar uma força extra justamente onde a vulnerabilidade é maior, na infância. Vamos em frente, já vimos a filosofia, já vimos os valores, mas, afinal, quem é que pode receber esses benefícios? É nos critérios de seleção que a gente enxerga as prioridades de cada país. Olha só que interessante. O perfil de quem recebe o Bolsa Família diz tudo sobre o programa. A maioria esmagadora das titulares, 83%, são mulheres. E 73% das pessoas beneficiadas são negras ou pardas. Os números não mentem. O benefício está chegando exatamente nos grupos que, historicamente, são os mais vulneráveis no país. Os critérios para se qualificar são bem diferentes. No Brasil, a régua é a renda da família por pessoa, um foco total na condição de pobreza. Já na Alemanha, a questão central é a capacidade de trabalhar. O benefício é para quem pode, mas que, no momento, não consegue se sustentar sozinho. Bom, mas não é só receber o dinheiro e pronto, né? Em ambos os programas existem regras, existem deveres. É preciso cumprir certas coisas para continuar recebendo o apoio. Vamos ver quais são. No caso do Brasil, o benefício vem com responsabilidades, as famosas condicionalidades. As famílias precisam garantir que as crianças frequentem a escola, mantenham a vacinação em dia e façam o acompanhamento de saúde. É uma forma de investir no futuro, na próxima geração.
Lá na Alemanha, as condições são totalmente focadas em uma coisa: levar a pessoa de volta para o mercado de trabalho. Tem que cooperar com a agência de emprego, ir às reuniões, procurar vagas ativamente. E vale dizer que em 2025, as sanções para quem não cumpre as regras ficaram mais pesadas. Certo, filosofia, dinheiro, regras, mas no fim do dia, qual é o impacto real? O que está funcionando e quais são os desafios que esses dois gigantes sociais enfrentam hoje? E essa imagem aqui, nossa, ela fala mais do que 1000 palavras, né? A diferença de escala é simplesmente brutal. Isso aqui é a representação visual da estratégia do Brasil. Uma cobertura massiva para tentar diminuir a desigualdade num país de dimensões continentais. E aqui a gente vê que nem tudo são flores. Nenhum programa é perfeito. O Bolsa Família teve um sucesso incrível em reduzir a pobreza infantil, um feito e tanto. Mas hoje enfrenta desafios de orçamento. Já o Bürgergeld consegue melhorar a confiança de quem recebe, mas lida com o congelamento dos valores e regras mais duras, o que gera bastante debate por lá. Ok, depois de passar por todos esses pontos, vamos voltar à nossa pergunta lá do começo. Agora, com mais informação, a gente pode tentar chegar a uma conclusão um pouco mais sofisticada. Essa frase aqui, olha, ela resume a história toda de um jeito perfeito. A abordagem do Brasil é mais assistencial, é uma luta contra a fome. A da Alemanha é mais integradora, porque vê o trabalho como a principal porta de saída. É a diferença entre garantir a sobrevivência e construir a autonomia. Então, no final das contas, o que a gente entende é que não existe um programa melhor de forma absoluta. Tudo depende do objetivo. Se a meta é combater a desigualdade em larga escala, o Brasil dá uma aula. Agora, se o foco é integração sustentável e qualificação para o mercado, a Alemanha se destaca. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma provocação mesmo. E se fosse possível juntar o melhor desses dois mundos? Imaginem só um programa com a escala e o foco na proteção das crianças como o modelo brasileiro, mas que também tivesse um componente forte de qualificação e integração ao trabalho como o modelo alemão. Seria possível criar uma rede de segurança que também funciona como um trampolim? Talvez seja por aí que caminha o futuro da política social.